bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Novamente aí na Camuração, estamos aqui agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje e agradecendo a vocês pela audiência. Obrigada, Ana Camuração. Bom dia, bom dia. Ouvintes da Rádio Bom Mundial. dia também ao nosso entrevistado de hoje, que é o Marcos Beraldo, que, olha, vindo de Curitiba, está aqui conosco. Marcos Beraldo, bom dia. Bom dia, dona Camura. É um prazer estar com você hoje. Que bom, né? Num dia tão maravilhoso. Eu agradeço muito. Mas vamos começar com uma historinha, né? Que já está na Bíblia, essa historinha. Então, foi assim que um grande fazendeiro ia viajar, fazer uma grande viagem, e deixou 5 centes para cada filho. Ele tinha 3 filhos. Então, olha, vou deixar esse dinheiro com vocês e quero ver o que é que vocês vão fazer com esse dinheiro. Bom, o filho mais, quando ele voltou depois de muito tempo, ele foi cobrar os filhos. O filho mais velho disse assim: pai, eu investi esse dinheiro, eu dobrei esse dinheiro e estou aqui prosperando, né? E o segundo filho disse assim: pai, olha, eu também fiz negócios, eu perdi, eu ganhei, mas eu tenho ainda metade. Sim. Então chegou o terceiro filho, falou assim: olha, pai, eu enterrei todo o seu dinheiro, está todo aqui, olha como o senhor me deixou. E ele levou uma baita de uma bronca. Conclusão da história: Deus é o fazendeiro. E os 3 irmãos somos nós, seres humanos. Deus nos deixou uma missão, né? O que é essa missão? Essa missão, na verdade, esse dinheiro, que não é bem o dinheiro, né? É para ver o que é que você vai fazer com a vida. A vida, você veio aqui para fazer o quê? Nascer, crescer, trabalhar, casar e morrer? Não. Você tem que fazer, tem um grande destino, grandes obrigações a fazer, grandes coisas a fazer. O que você acha disso, Nakamura-san? Então, depois de 40 anos, né, quem não está usando missão dom sente muito vazio. Vida também é uma faculdade. Então, depois de 40 anos é faculdade da vida mesmo, né? Exatamente. Que será que ela sente vazio? Aquele vazio. Principalmente depois dos 40 anos. Enterrou na dinheiro, né? Exatamente. Dom também, missão também enterrou na terra. Isso. Então, principalmente depois dos 40 anos, nós começamos a sentir um desejo enorme de fazer alguma coisa. Então, muitas pessoas, após essa idade, justamente nessa idade mesmo, que nós chegamos na segunda adolescência, primeiro na segunda adolescência, é onde a pessoa, principalmente a mulher, fica mais coquete, né? Ela fica mais vaidosa, é onde ela vai buscar plásticas e tudo mais. Ela começa a se cuidar melhor. Então, é onde também os casamentos começam a se quebrar. E também é um momento em que a mulher sente um vazio, ou o homem também sente um vazio muito grande quando ela não encontra a missão dela. Isso é muito importante. Quando o dinheiro, na verdade, é metafórico, ele que significa vida, né? O que é que você fez com a vida? Enterrou somente? Mas a vida, o que é? O aprendizado, né? É o aprendizado, eterno aprendizado. Agora, eu gostaria que você, Marcos, falasse um pouquinho sobre essa metáfora. É muito profunda, né, Eda Nakamura? Verdade. Principalmente você vê que Deus deu a todos igual, Ele não deu mais para um ou para outro. Nada. Então, o que nós estamos fazendo das nossas vidas? A quem nós estamos ajudando, né? Sim. Então eu vejo aí que o sol nasce para todos, sobre justos e injustos. E cabe você a construir um grande futuro. E com Deus, com certeza, será maior. Exatamente. Nós temos sol, que o sol nasceu para todos. É Ele não escolhe ninguém, não é mesmo? Não escolhe ninguém para aquecer. Nós temos todos nós temos 24 horas. E todos nós fazemos o que nós queremos com essas 24 horas. Nós temos chuva, nós temos tudo. E nós fazemos o que nós queremos.
a opção é nossa, né? É verdade. Nossa, olha só. Então, é muito profundo. Eu acho que é o momento de nós pensarmos o que é que nós viemos fazer aqui na Terra. E Marcos Beraldo está justamente aqui para falar um pouquinho sobre isso, que ele que tanto nos fala sobre a saúde, sobre a alimentação, sobre a forma de vida. Marcos, esteja à vontade, hoje o programa é teu. Muito obrigado, eu estou à sua disposição aí para discorrer sobre o nosso aprendizado aí no nosso dia a dia, né? Sim, e eu gostaria, Marcos, que você que fala tanto da saúde, que você falasse um pouquinho, né, de você, um pouquinho de você, e você falasse um pouquinho, que você desse dicas para os nossos ouvintes que está te vendo pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez aqui ao vivo, né? Que seria muito interessante. Bem, minha trajetória ela não começou na saúde, ela começou na área financeira, né? Sim. Eu me voltei para a saúde próximo dos 30 anos, quando eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. Então foi aí que eu me interessei, porque eu não vi respaldo dos profissionais para me ajudar naquele problema. Sim, sim. E aí a minha vida mudou. Eu saí da área financeira e entrei na área da saúde. Aí eu fui estudar. Passei primeiro para Miami, depois eu fui para o Canadá, aí fui estudar fisiologia, fui entender o corpo humano primeiro, para depois entender os nutrientes. Porque muitas vezes, Eda, as pessoas partem do contrário. Ah, tal nutriente funciona assim, eu vou usar. Não, mas como que funciona o corpo dessa pessoa que recebe o nutriente? Com certeza. E aí já são mais aí de 15 anos, né? Esse ano estamos comemorando 15 anos do Protein Cola, para você ter uma ideia. 15 anos de Protein Cola, pois é. E você disse que eu estou adolescente, então tá ótimo. Agora, Marcos, você chegou num ponto assim, num ponto fraco ou num ponto forte, que é o Protein Cola. Você escreveu um livro com a doutora Rosângela Arnit. Por quê, São doutora? 2 livros, na realidade, dois né? livros, 2 livros. E por que com a doutora Rosângela Arnit? Porque ela foi uma médica que abriu o espaço para ouvir. Sim. Né? Ela Sim. quis entender os diferenciais que eu falava dessa proteína. Sim. Porque o mundo ele estava envolto no colágeno no sentido cosmético. Sim. E o colágeno é muito mais do que isso. É interessante você falar isso, que era no sentido cosmético, que antigamente nós comprávamos, né? Creme com colágeno. Exatamente. Creme com não sei como é que é. Se confundia colágeno com gelatina, exatamente, tinha tudo isso daí. Exato, eu me lembro. Aliás, na minha época, eu comprava, né? Tinha aquele creme para a partir dos 40, a partir dos 50, então creme com colágeno. E é justamente isso. Agora não se... Ou eu não ouço, ou não tenho ouvido para isso, porque não adianta uma beleza externa, né? Não adianta um creme que você passa a fazer efeito, mas você lavou, acabou o efeito. Exatamente, não é? Exato. Então, nessa trajetória, o nosso problema foi o seguinte: não existia suplemento colágeno no Brasil quando eu comecei. Sim. Eu comecei importando do Canadá. Sim. Então, foi uma quebra de paradigma muito grande, Uhum. né, quando se falava nessa proteína. E aí nós começamos, então, a mostrar a importância dessa proteína dentro do corpo humano, a mostrar o seu reflexo na saúde. Porque foi graças a essa proteína que o meu processo começou a ser o quê? Revertida. Porque foi em cima da bainha de mielina que eu comecei a ter uma degeneração colágena. E se você falasse para as pessoas naquela época, você está colágeno cosmético? E aí foi aquele desafio, Eda, entender como que funcionava o corpo humano para receber esse colágeno, para que ele entrasse fisiologicamente com a identidade de colágeno, não meramente como uma proteína. Sim. O meu processo, se você analisar sob o aspecto da definição, era carência de uma proteína que desgastava a minha baía de mielina. Mas qual proteína era essa? Sim. Era o colágeno. O próximo desafio: quais grupos específicos de colágeno que está provocando isso? Porque são 27 grupos. Até hoje as pessoas não entenderam isso, que o colágeno ele tem 27 estruturas diferenciadas para compor 60% do teu corpo. É isso que é o colágeno na nossa vida. Então, Marcos, você falou sobre a esclerose múltipla. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre esclerose múltipla, porque como você já teve esse problema, como é que você chegou nessa conclusão? É claro que quando a gente tem um problema, a gente corre atrás, né? Claro, eu tive diagnóstico. Você foi atrás. Eu fui Agora, acompanhado. é muito interessante você nos falar, porque como você já falou várias vezes no curso, o que acontece na estrutura do nosso corpo,
né, com essa falta do colágeno, porque nós falamos aqui sobre quando as pessoas chegam nos 40 anos, ou aliás, depois dos 25 anos, que ela já para de fabricar o próprio colágeno, mas nós não entramos ainda na esclerose múltipla. Então, por favor... Nem no grande déficit, exatamente. Né? Por favor, fale um pouquinho. Aproveita, vamos aproveitar hoje. Eda, então vamos pensar aqui. O estilo de vida. Sim. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu era viciado em trabalho. Então, eu entrava no banco... Você tem uma ideia... 20 anos de banco, né? Sim. Eu entrava no banco 6, 7 da manhã, saía 10 da noite. E para mim aquele era processo normal, natural. Então, de repente, começou umas pequenas falhas, um pequeno esquecimento. Eu abri a gaveta. Por que eu abri essa gaveta? Eu ia por um arquivo, pegar uma pasta. Qual pasta que eu quero? Pasta. Né? E aí, é estresse, é cansaço. Eu tirei férias, voltei e aquilo continuava. Não, é estresse, é cansaço. Toma esse remédio para a memória, toma aquilo. De repente começou a afetar a minha mobilidade esquerda. Foi aí que começou a preocupação. E foi aí que eu fui buscar os profissionais para investigar mais fundo. E aí sim veio a oficialização desse diagnóstico, que a princípio, para um cara de 28 anos, né? Começou com uns 27, com 28 anos, assentou e 29 detectado. É muito traumático, porque você não via esperança dentro daquele aspecto ali. Claro. Aí eu pensei, ou eu mudo minha vida, ou eu mesmo vou me autoconhecer, né? Ou eu vou ficar o quê? Dependendo das outras pessoas. Sim. E eu nunca gostei na minha vida de depender de ninguém. Eu lavo, passo e cozinho. Esse é o Marcos, é verdade. E aí então veio isso, quando eu comecei a pesquisar sobre essa estrutura do cérebro, como funcionava o sistema nervoso central, impulsos, etc. E ouvia, Eda, um monte de histórias. Sim. Toda pessoa quer te dar um conselho, quer fazer alguma coisa. Conselho que mais se dá. E os conselhos não resolviam nada na minha vida. Algumas coisas eu até tentei. Quando eu via que não funcionava, eu falei, eu tenho que partir do zero. Então, dentro da pouca literatura que a internet oferecia naquela época, eu vi sobre a bainha de mielina, a sua relação na esclerose múltipla. Sim. E como que essa bainha, né, que é um filetezinho enrolado, funcionava, essas conexões nervosas. Era toda formada por grupos específicos de colágeno. Eu pensei, estou salvo, vou tomar colágeno. Comecei a tomar colágeno, né, o colágeno em pó, que se encontrava lá fora, e nada mudava. Tem alguma coisa errada. Fiz exames para ver se eu estava com gastrite, com algum problema, estava tudo ok. Então, eu descobri aí nesse processo que tinha um médico de um laboratório em Quebec, que ele fazia um processo diferenciado com colágeno para granjas, para dar para galinhas. Olha só. Porque as galinhas que recebiam colágeno viviam mais, botavam mais e tinham mais carne. Sim. Né? Então foi o processo. Aí nessa estrutura eu consegui chegar até essa pessoa, nós começamos a discutir e eu falei para ele, eu preciso desse produto de conversão para uso humano. Então foi-se feito esse trabalho, onde nós começamos a entender, ele começou a me explicar, a me mostrar o tamanho que é o universo da proteína colágeno. Sim. E aí em 3 anos, então, com esse trabalho, com essas especificidades, quebrando essa molécula, porque não adianta você tomar o colágeno inteiro como o mercado te apresenta, né? Sim. Quando você toma esse colágeno inteiro... Agora explica um pouquinho mais nesse ponto que também eu gostaria de fazer essa pergunta. Por favor. Por que quebrar essas moléculas? Nós estamos ao vivo, correto? E estamos no YouTube. Sim. Nakamura, me dá uma folha do teu caderno, por favor. Uma folha. Então, rasga, pode rasgar. Para a gente mostrar para o ouvinte. Então, Eda, isso daqui é um colágeno, correto? Sim. Quando você quebra ele, quer dizer isso. Você quebrou. Sim, quebrou. Ok, você facilitou a absorção. Sim. Mas quantos tipos de colágeno você consegue fazer com esse facilitador? Aí você quebrou de novo. Então, eu tenho um colágeno que eu posso quebrar em 2, 3, 4 partes ou milhares de partes, até que cada célula do teu corpo possa reconhecer. Se a sua célula não reconhecer, não pode. Então, quando nós chegamos a este fragmento bem pequenininho, que é chamado quebra daltônica, que está entre 3.500 a 7.000 Daltons, eu atendo desde uma criança de 2 anos a um adulto de 100 anos. Então foi esse o nosso trabalho. E na hora que eu quebrei esta proteína,
ela vai fazer 50 mil tipos diferenciados. Eu precisava de 27 tipos. Sim. Então eu tinha que manter nessa estrutura o DNA do colágeno, Sim. para garantir o sucesso no meu tratamento de saúde. Sim. E foi isso que nós trabalhamos e foi isso que nós conseguimos. Que manteve até Acabou. hoje. Hoje você me conhece, a coisa que eu mais me orgulho é a minha mente, a minha capacidade de raciocínio, de tudo isso. Senhora. E era o que me afetou. Então eu digo, não só me livrei do problema, como tomei uma nova consciência de vida. Sim. E melhorei em todos os aspectos. Exatamente. Então, eu não enterrei o dinheiro. Nós podemos falar, então, que o nosso colágeno, ele já tem as paredes quebradas, facilitando a absorção. Isso. Exatamente e isso. Cada estruturazinha dele ainda tem escrito DNA do colágeno. Sim. Então, ele vai formar proteína colágena nas áreas necessárias do teu corpo. Olha só que interessante. E quem conduz esse processo é o cérebro. Eu não tenho que forçar teu corpo. Eu tenho que dar a matéria-prima adequada. Agora me diz uma coisa, por que o Protein Cola, então, ele devolve para sua pele a umidade, o cabelo fica viçoso, a unha fica fortalecida. É incrível, as pessoas falam isso. Olha, minha pele, foi a primeira coisa que afetou foi a minha pele, que ficou mais macia, né? O que acontece? São 27 grupos estruturados. Sim. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Sim. Então, parte dessa estrutura colágena que você ingeriu, sim, o teu cérebro vai mandar para o maior órgão do teu corpo. Aí você já começa a ver os primeiros reflexos daquilo ali. E a pele é constituída em 85% de colágeno. Sim. Então é natural que isto aconteça quando você está recebendo essa proteína. Sim. Agora veja, Eda, novamente a unha. A unha são estruturas mais resistentes. Sim. E também você vê o efeito. A mesma coisa que está acontecendo com a sua unha está acontecendo com teus ossos. Agora, é importante dizer, se está acontecendo uma coisa que você está tomando, está acontecendo esse efeito, imagina lá dentro o que é que não está acontecendo. Fortalecimento de todos não os músculos. É incrível, é incrível. Imagina você aqui, Eda, o coração. O coração é um músculo, né? Sim. Então, ele é um músculo que nunca para de se exercitar. Sim. E todo músculo tem uma estrutura o quê? Proteica. Sim. Você está fortalecendo o teu coração naturalmente. Claro. Quando você vai respirar, você respira, enche o pulmão e vai chegando na dilatação até a capacidade do diafragma. Você cria a expansão da capacidade respiratória você também. Falando uma coisa muito interessante que é o músculo. Uma pessoa que fica na cama há muito tempo, ela perde a estrutura muscular. Então, quando ela fica de pé, ela não consegue nem andar. Ela não consegue dar os primeiros passos porque não tem músculo. É né? verdade. Não o músculo trabalha junto com a estrutura óssea, né? Exatamente. Então, é importante as pessoas que ficam de cama, né? Também dar colágeno para ela o quê? Para ela ganhar massa muscular. Hoje você vê as pessoas que dependem da alimentação enteral e parenteral. Na minha visão, Sim. pura e simples, todos eles deveriam ter o colágeno em seu trabalho nutricional, com Sim. toda certeza. Agora nós falamos sobre as pessoas que estão internadas. Agora, pessoas que sofreram cirurgias, por exemplo. O processo de cicatrização é maravilhoso. Eu faria pré, durante e pós-cirúrgico a utilização dessa proteína. A proteína é o elemento de construção, de revitalização e reconstrução do nosso corpo. Para você colar aquele corte, você precisa da cola colágeno. Sim. Com certeza. Então, é o que eu digo, o colágeno, o processo, ele é a cola do nosso corpo, a cola Exatamente. de tudo. Vamos falar então, assim, pensa em em vez conexão. de colágeno, vamos falar em cola. Mas para você ver, a palavra colágeno vem do grego cola, Sim. gerador de conectividade. Cola. Tá, né? Então está aí nosso colágeno. O grego chama de cola. O grego chama de cola. Então está aí o nosso colágeno, né? O Protein Cola. Vamos aproveitar, Marcos, que nossa, quanta coisa bacana que nós falamos sobre colágeno. É verdade, meu verdade. Deus. Não é a primeira vez que nós estamos falando tanto de colágeno, né? E todo um conceito científico, Eda, imbuído em cima disso. Sim. Que são as vitaminas essenciais que trabalham agregadas. Sim. A quebra desse colágeno, os minerais, né? Sim. O tempo de hidrólise, de exposição, de esterilização. Sim. Não vá sair correndo comprar um colágeno pó cápsula que você acha que você vai resolver a tua vida. Nós estamos falando de uma tecnologia que ela é classificada dentro do meu processo de patente como um processo de hidrólise selecto saturação. Há uma quebra, há uma seleção e há uma saturação do quê? Do elemento mais abundante no nosso organismo, que é a
água. Água. Para que se funcione. Exatamente. Agora você falou isso e muitas pessoas questionam: Eda, mas o colágeno passando pelo processo do estômago, ele vai virar proteína, não sei o quê. Vai quebrar em Muitas aminoácidos. pessoas. Exatamente. Então eu gostaria que você explicasse agora, que nós estamos chegando no final do primeiro bloco, rapidamente, como funciona isso? As pessoas que trouxeram essa informação, elas estão cobertas de razão. Sim. São proteínas, e proteínas vão passar pelo trato gastrointestinal e quebrar. O diferencial do Protein Cola está onde? Ele já é quebrado a um peso molecular de água. Então ele é assimilado na velocidade e no mesmo formato da água. Então ele não passa pelo trato gastrointestinal. Ele não para ali. Via duodeno, em 3 minutos ele está na sua corrente sanguínea, como é demonstrado no nosso livro, a partir dos exames feitos em Belaguer, na Alemanha. Olha, então está aí a diferença do nosso pró-colágeno. Os 100 anos de diferença aí. Os 100 anos de diferença, isso. Agora, é importante a água, né? Tomarmos com água é importante, porque ele tem o peso molecular da água. Ele precisa dessa diluição para que ele possa entrar rapidamente na corrente sanguínea. Olha só que interessante. Marcos, como é sensacional todo esse mundo colágeno, né? Nós poderíamos falar 1 hora sobre isso ainda, né? 1 ano, 60% do nosso corpo, né? Lembramos 60%, disso. 60%, podíamos falar 60%. E quando a gente fala nisso, a gente tem que lembrar que todas as características do nosso corpo estão envolvidas nisso. Sim. Cabelo, pele, unhas, coração, pulmão, fígado, baço, rim, intestino, sistema nervoso central como um todo. Não há nada, né, que ele não esteja integrado. Lembrando que as Beraldetes, por exemplo, ela tem uma pele diferente. Eu até convido todos, quando tiver o curso do Marcos Beraldo, que vai ser agora em julho, né? Que agora o Marcos vai fazer uma grande viagem e vai trazer muito conhecimento de fora. E aí, então, em julho, nós teremos aí o curso do Marcos Beraldo. Então, quando nós convidamos as Beraldetes, quando nós convidamos você, ouvinte, para participar do curso, é para ver como as Beraldetes são, como é a pele delas, como elas se mantêm, porque mantém a pele bonita, é impressionante. Beraldetes com outras pessoas e a disposição é totalmente diferente, muito diferente. É verdade. Eda, então, para você ver, são 15 anos, onde nós temos pessoas que estão há 15 anos utilizando o Protein Cola. Sim. E não abrem mão do uso. Sim. Agora, o que o Protein Cola, além do colágeno, ele contém? Ele é um produto que agrega várias vitaminas e minerais. Então, eu digo para você, ele é um pró-colágeno especializado. Sim. Então, quando você faz a ingestão da proteína, essa proteína ela tem que entrar dentro de uma célula. E o colágeno vai trabalhar com as células especializadas chamadas fibroblastos. Sim. Para uma célula estar íntegra e capaz de produzir bons tecidos para o teu corpo, ela necessita de antioxidantes como a vitamina C, a vitamina A, a vitamina E, alguns elementos complexo B, o zinco, o selênio. O selênio tem uma atividade muito importante sobre o processo de desintoxicação da tireoide. Então, são esses elementos que são sinergicamente acoplados ao Protein Cola. Assim como a colina, o bitartarato de colina, que tem uma função neuronal extraordinária, Eda. Então, você tem que ter a base, o princípio do colágeno, mas você tem que ter o quê? Toda a efetividade do funcionamento dele dentro do teu corpo. Quando você dá ele para uma pessoa jovem, cheia de energia, e que tem uma vida saudável, ele se processa naturalmente. E aquela pessoa que está, como você falou, numa cama, que está muitas vezes debilitada, um grau alto de osteoporose, de artrite reumatoide, ela está oxidada. Então, o Protein Cola tem que levar junto com ele, e já faz parte da sua formulação, a natureza da vitamina C, do magnésio, do manganês, de todas essas estruturas. Porque quando ele entra na célula, ele tem que entrar o quê? Completo, para se fazer colágeno, proteína colágena de qualidade. É o que nós falamos, nossa, precisamos o ano inteiro para falarmos sobre o colágeno. Bem, pessoal, então, esse mês aqui de abril, né? Esse mês de abril, vamos fazer uma promoção, então? Vamos promoção, lá, né? Com toda certeza. Então, aí está o colágeno. Na compra de 2 Protein Cola, você terá 10% de desconto. Que fantástico. Não é? Com certeza. Então, está ao alcance de todos. Na compra de 2 Protein Cola, 10% de desconto para todos. E eu dou uma dica. Para as mulheres que já passaram dos 40, leve o Life Selection junto com o Protein Cola. Life Selection. Isso. Para menopausa. A transformação de uma mulher
pós 40 anos, é simples. Reposição hormonal e reposição colágena. Está aí. Esse é o segredo da juventude. Life Selection, Life Selection. Marcos, muito obrigada mesmo por estar conosco hoje. É uma grande alegria e venha sempre. Venha com certeza. Sempre. Para mim é um prazer estar sempre com vocês. Muito obrigada. Com seus ouvintes e esse momento histórico, né? Estreando aí no canal do YouTube. Exatamente, isso. Muito obrigada, Muito então. obrigado, Ede Nakamura. Até uma próxima vez. Muito obrigada.